Eu tenho 86 anos e eu acho que bem vividos, né? Porque já fiz muitas coisas e tentei fazer muitas coisas e não imaginava que eu agora, chegando a Brasília, eu ia curtir só a natureza, morando pertinho no final de um condomínio bem longinho de tudo, do centro, onde até aparece uma onça semana passada. Então, eu estava posta em sossego, mas aí me despertaram para uma boa luta. E eu sempre fui uma lutadora. E, principalmente, eu tenho um grande amor por Brasília. É o lugar que eu escolhi para morar e morrer. Eu não quero sair mais daqui. Tá? Como é que começou essa sua relação com Brasília e como que ela se desenvolveu ao longo? Olha, começou de uma maneira excepcional, porque nós estávamos inaugurando. Primeiro, o Catetinho foi um momento de muito entusiasmo, embora minha mãe fosse muito contra, achando que meu pai ia perder dinheiro, e realmente perdeu, porque a firma dele era pequena, ele veio para cá. Aliás, quando o Oscar Niemeyer o convidou, ele convidou da seguinte maneira: Juca, que meu pai é José Ferreira de Cachava, o apelido era Juca. Juca, tem uma coisa, muito amigo do Oscar, tem uma coisa chata para pedir para você. Eu queria que você me ajudasse a fazer uma casa para o Juscelino lá em Brasília. Brasília não existia, era mato só, né? Então, papai, depois eles conversaram. Nesse dia, eles estavam muito emocionados que tinham perdido um grande amigo, que era um grande arquiteto, amigo deles. E foram depois conversar, passear na praia. Papai morava ali em Ipanema, e eles foram passear na praia. E quando papai voltou, falou com minha mãe, disse assim: eu aceitei, eu vou fazer esse trabalho em Brasília. E minha mãe contra, naquele momento, né? Mas você é louco, Juscelino é louco, que maluquice é essa, entendeu? As coisas da mulher, né? Atenta. Mas papai disse: não, eu vou. E aí logo mamãe também aderiu. Aí começamos a fazer as coisas, compras para as primeiras coisas da casa, né? A casa foi feita no relâmpago, né? Papai trouxe os operários e tudo no avião da FAB. Nós fomos fazer compras de panela. As cortinas do Catetinho foram muito simples, foram feitas lá na costureira, na minha casa também. Enfim. E depois, em 58, papai vendo, sempre dando notícias, e aí começou o entusiasmo, né? Pela construção, aquela emoção. E em 58, então, papai veio para a inauguração, eu vim para a inauguração a comieira do primeiro prédio na 108 Sul, né? E nesse dia o Juscelino me convidou para jogar champanhe. A pessoa indicada seria a mulher do presidente do Instituto dos Bancários, que estava lá a postos, né, para fazer aquela homenagem. Ele disse: não, eu não chamo aquela menina, eu estava lá atrás, chama aquela menina, eu tinha 18 anos, né, era menina, chama aquela menina, filha do Juca. Aí eu joguei, foi emocionadíssima, né? E à noite teve uma festa. Aí eu Aí eu conheci meu marido, meu futuro marido, que era o Israel Pinheiro Filho. Depois nós ficamos logo namorando e casamos 2 anos depois. E o Juscelino foi padrinho do meu casamento. Mas antes disso eu vim algumas vezes a Brasília e depois papai construiu uma casa de madeira e eu já cheguei a morar nessa casa há algum tempo. Casa de madeira, sem nada em volta, né? No Lago Sul, era um lugar privilegiado, mas era uma casa super simples. E, bom, as raízes foram fincadas aqui, e aqui eu deixei meu coração para sempre. Então, é essa história. Agora, anos depois, aí veio o governo militar, o Congresso. Meu marido foi deputado federal, o Congresso foi fechado, ele perdeu deixou de ser deputado, né, da noite para o dia, e por causa do Marcito, que foi o Márcio Moreira Alves, né, que era também muito meu amigo de infância.
Nós fomos criados juntos. A Branca Maria, irmã do Marcito, era grande minha amiga. Então, o Marcito foi, de certa maneira, o pivô da fechamento do Congresso, né? Depois com aquele discurso que ele fez, um discurso até muito inocente, mas foi um bom motivo para se fechar o Congresso, já que isso era um desejo do governo militar. Então, nós ficamos no ostracismo nesse momento, né? Meu marido deixou de ser deputado, perdemos o emprego, e aí tive que trabalhar. Eu estava na faculdade, deixei a faculdade e fui trabalhar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fiquei 2 anos trabalhando como funcionária pública, um trabalho que eu detestava, mas minha filha era pequena e passamos realmente dificuldades, né? E, bem, depois sempre tem umas voltas por cima, né? O doutor Israel foi também governador de Minas e, nesse tempo, nós pudemos fazer algumas coisas. O doutor Israel sempre preocupado com a área cultural. Essa área cultural sempre esteve muito marcante em minha vida, né? Eu sempre trabalhei nessa área. Outro dia eu me dei conta que eu trabalhei em monumentos da humanidade, porque eu fui secretária da Cultura aqui de Brasília. Trabalhei no Museu de Arte da Pampulha, que era diretora do Museu de Arte da Pampulha, e depois fui presidente dos amigos do Museu de Arte da Pampulha, também tombado, e fui presidente da Fundação de Arte Ouro Preto durante 5 anos, também patrimônio da humanidade. Eu não sei se isso pesa demais, eu acho que pesa demais. É muito patrimônio para uma pessoa tão frágil. E a senhora retornou a Brasília quando? Depois desse eu retornei a Brasília depois que ele perdeu o emprego, durante a época do governo militar mesmo. Nós moramos aqui, mas meu marido arranjou uma pequena cerâmica. Ele era funcionário da Nova Cap, mas ele arranjou uma pequena cerâmica, ficou trabalhando na cerâmica. Minha filha era pequena. Foi tempos muito difíceis, nós tivemos muita dificuldade, estávamos muito sem grana. Mas foi um tempo bonito também, porque muito perto da natureza, né? Eu ficava o dia inteiro, que a casa de madeira era muito quente, então eu ficava o dia do lado de fora. À noite era muito frio, aí a gente tinha que pôr aquecedor na casa. Mas foi um tempo... Eu sempre gostei de Brasília, sabe? Naquele período, especialmente quando Brasília estava nascendo, né? Que era um sonho. O que se falavam da cidade? O que se esperavam? Não, da cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, estava numa aula de sociologia, era o professor de filosofia. E o professor de filosofia começou a falar mal do Juscelino. E uma das alunas disse assim: eu soube que esse Palácio da Alvorada está até afundando, porque lá é um lugar de lama, só tem lama é um pântano, Brasília é um pântano. Aí eu disse assim: professor, o senhor me desculpe, mas eu estive nesse palácio a semana passada e posso garantir que não está afundando. Aí a mulher, uma das alunas disse assim: está afundando sim, e que afunde com Juscelino. Eu levantei e fui embora da sala. Perdi pontos abertos nessa história. Era violentamente contra Brasília. Ninguém queria sair. O Rio de Janeiro era uma cidade maravilhosa, realmente, naquele tempo. Hoje é um inferno, né? Hoje se transformou no inferno. Isso que eu tenho medo. Eu vi o Rio de Janeiro no seu auge e hoje é um lugar de milícia, um lugar perigosíssimo. Desagradável de ir, né? A praia poluída, lindo, né? A paisagem continua maravilhosa, mas vai andar em Copacabana, naquelas laterais de Copacabana, para você ver o que você vai encontrar, né? É uma cidade em decadência. Quem planejou Brasília, né? O seu pai trabalhou aqui, você conviveu com os arquitetos, com vários. Qual era o sonho para a cidade, para Brasília? Eles acreditavam. Eles acreditavam. Papai, quando nós entramos, subimos no Jeep, a primeira vez que eu vi, veio uma prima minha mãe, sentada na frente, eu com a prima atrás no Jeep, o Jeep aberto, né? E papai mostrando a esplanada dos ministérios, tinha umas plaquinhas de madeira com o nome dos ministérios. Ele não falava que será
aqui olha aqui, o ministério tal. Aí mamãe olhava para trás e dizia assim, para mim, que ele estava falando doido, ele é doido. Porque a mulher sempre dá Mamãe nunca gostou muito de Brasília, achava meio complicado, né? Aqui, porque não tinha nada, né? Ficava todo mundo poeirado, aquelas coisas. Ela estava acostumada no Rio, era em Ipanema, né? Era aquele charme daquela cidade, daquela época. Então, mas eu não, eu estava adorando, eu fiquei impressionadíssima e foi assim imediatamente eu fiquei emocionada com Brasília. E só hoje, ainda muito impressionada. Só que eu não imaginava que eu fosse chegar aqui e assistir uma coisa tão triste como essa. Eu não posso nem imaginar, você não pode imaginar a dor que eu sinto. Tenha até cuidado para não chorar, porque é muito duro você ver o esforço das pessoas, porque apesar de ser um ideal, as pessoas estarem todas imbuídas na construção, tinha muita alegria aqui, tinha violão, tinha cantoria, porém era difícil, o acesso era difícil. As condições eram difíceis, você não tinha determinadas coisas para comer, entendeu? Você tinha, os deslocamentos eram difíceis, não tinha estrada, que eu contei a você, né, que eu ficava depois no casamento com o chapéu, com a roupa de festa, tive que me meter na lama para ajudar, eu e minha mãe empurramos o jipe, o papai estava guiando e nós duas empurrando o jipe no meio da lama. Era muito complicado, não tinha asfalto naquela estrada sem asfaltos, né? As distâncias longas, e, enfim. Porém, tudo isso, aquelas dificuldades eram superadas porque havia uma vontade de criar. Então, eu acho que Brasília tem essa vocação de criação. Eu, como sou arte educadora, eu acredito nessa possibilidade de você chegar e despertar alguma... Eu ainda dou aula, então agora eu dou aula, não cobro mais nada das aulas, estou dando aula até para as pessoas das vizinhanças lá do meu lugar, porque eu não posso me deslocar tanto. Então, ontem eu estava dando aula de desenho e mostrando como é que as formas vão se fazendo, né? Então, é uma vocação. E eu senti que aqui havia muita vocação de gente criadora. E não só na área de arte. A criação era porque você não tinha determinado material, você utilizava outro. Grandes técnicas de engenharia foram aplicadas aqui. Entendeu? Papai criou muitas novas ideias, inclusive resolvendo com os próprios operários. Essa ligação engenheiro-operário não era tão distante, era tudo muito mais simples. Agora, com tanto planejamento, seria impossível fazer Brasília. Você ainda estaria no papel, levaria anos no papel, porque naquele tempo não, você já estava no lugar da obra, você tinha que entregar aquela obra naquele dia, então você tinha que encontrar a solução ali, e muitas das soluções eram os próprios operários que indicavam, que faziam, entendeu? A senhora acompanhou esse momento acompanhei. Do nascimento de Brasília, mas 30 anos depois a senhora se tornou secretária de Cultura do Distrito Federal, que inclusive foi no período em que Brasília recebeu o título de patrimônio. Exatamente, isso aí Como é que foi esse momento para a cidade e para o mundo? Bom, eu não fui responsável pela indicação que foi do José Aparecido, né, do governador José Aparecido. Essa foi um grande incentivo dele e já estavam, como ele veio de um Ministério da Cultura, ele criou o Ministério da Cultura e ele veio para Brasília, então a cultura estava muito presente, né? Ele resgatou o Oscar Niemeyer, Oscar voltou quando ele começou a ser governador. E ouviu muito daquelas pessoas pioneiras todas, né? Então, ele me chamou porque eu era filha de um pioneiro e nora do construtor de Brasília. Foi um resgate também, não pela minha pessoa, porque eu não tinha muita vocação para ser administradora. A minha arte era educação, a minha área sempre foi educação. Porém, eu assumi
embora chorando, eu não queria. Eu estava com viagem marcada para os Estados Unidos, eu ia fazer um curso na universidade, um curso de administração cultural na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Era um curso de 3 meses, eu já estava pronta para ir quando ele veio me chamar. Então eu desisti da viagem e aí o curso ficou lá, eu tive que aprender na prática. A administração cultural foi na prática da secretaria. A secretaria também, desde o início, foi muito contestada, porque ela era ligada à educação e cultura. Então, você ia tirar um pouco do poder do secretário, da pasta, que tinha essas duas coisas. Tinha a Fundação Cultural, eles foram todos muito contra. Então, foi um movimento. O primeiro secretário teve que renunciar, porque ele não aguentou. Aí que o governador foi me chamar. Então, eu sabia que era um desafio muito grande para mim. Pessoalmente, foi um sacrifício abrir mão de um sonho. E depois também de assumir uma coisa num momento de crise, né? E não era nada fácil. Porém, teve essa possibilidade desse seminário que eu ajudei a organizar, que era ir a Roma, Brasília, né? Deu um status à cidade de patrimônio, já estava seria patrimônio da humanidade, mas ela era irmã de Roma, então nós estamos no mesmo patamar de uma cidade como a Roma, né? Isso foi lindíssimo, esse seminário. A Maria Elisa Costa foi também, várias pessoas de Brasília, e o Silvestre Gorgulho, que depois foi secretário, ele estava lá, ele era secretário junto comigo, ele era secretário de comunicações do governo de José Aparecido, e ele estava lá, e o Ângelo Osvaldo representando o ministro Celso Furtado, que ele era chefe de gabinete do ministro Celso Furtado e o substituiu algumas vezes no ministério, o Ângelo Osvaldo, que hoje é prefeito de Ouro Preto. É a 3ª vez que ele é prefeito de Ouro Preto, o Ângelo, né? Ângelo também já trabalhou aqui muito e tal, e tinha um grande amor por Brasília. Então, os 3, eu, Zé Aparecido e Ângelo, fomos para Paris, para essa assinatura. Coisa que a gente também, na hora, era importante, mas a gente estava lá, vivendo aquele momento, né, de passear em Paris também, de estar lá, né? Nós fugimos muito do governador na época, eu e o Ângelo, né, para poder aproveitar um pouco e não ficar só na coisa oficial. Mas foi um presente, né? Aquilo, Brasília se tornar patrimônio da humanidade. A gente sabia da importância que aquilo representava. Eu agradeço ter sido hoje a única representante aqui disso, né? De ter vivido esse momento, né? O que Brasília significa para o país e para o mundo, de uma forma geral? Eu acho que Brasília mostrou a possibilidade, primeiro, da interiorização do Brasil, né? O Brasil vivia como caranguejo na orla, né? Todas as cidades perto do oceano, né? Esse oceano agora também está ameaçado, né? Querem transformar as praias em resorts, né? Particulares. É tudo assim, né? Esse interesse comercial, não há idealismo, né? A diferença é essa, tem um grupo de idealistas e tem outros que são empresários que querem só ganhar dinheiro, embora sabendo que ganhar dinheiro, você pode ganhar dinheiro em tantas coisas. Aqui em Brasília, eu não sou especialista nisso, porém, já no tempo do Zé Aparecido, havia muito interesse em dar autonomia às satélites, tornar as satélites cidades polos e não cidades
satélites mesmo, satélites ligados a Brasília, satélites com certa autonomia, que é um pensamento do Sérgio Bernardes. Também, como eu disse, Sérgio Bernardes foi muito ligado à minha família, casado com minha prima, então a gente convivia muito. O Sérgio achava o seguinte: as cidades não podem crescer muito, as cidades têm que ter um certo limite. O ideal é ter cidades interligadas, cidades autônomas interligadas por vias de preferência sobre trilhos. Olha que coisa genial. Ele tem um estudo sobre o Rio de Janeiro também, que era uma maravilha, onde ele propunha para o Rio de Janeiro circulação através dos morros e através do mar, e não aquele congestionamento que existe no Rio de Janeiro. Quer dizer, as ideias existem e pensadores maravilhosos tiveram essas ideias. Só que vêm as pessoas que não têm nenhum conhecimento, nenhuma raiz, nenhum embasamento teórico. E aí começa, como eu falei no artigo, citando o Oscar Niemeyer, você não pode falar em urbanismo com especulação imobiliária. O cara quer fazer um espigão. O que você vai querer fazer? Por que o espigão? O espigão vai ter congestionamento embaixo, vai ter fornecedores indo, carregando coisas. Nós já pegamos engarrafamentos em Brasília. Eu já peguei engarrafamento na porta de um centro. Eu fui fazer um tratamento médico e eu e minha filha ficamos 15 minutos parados. Inclusive, tinha uma ambulância no meio, parada, porque eu não conseguia passar. As pessoas estavam... Porque já tem congestionamento na área hospitalar, que precisa de circulação. Então, se tivesse centro de saúde bons, equipados, numa cidade satélite, praças, urbanismo nas cidades satélites e construções, tanto lugar para fazer construções, e precisa ser no meio da cidade, tombada. Para quê, meu Deus do céu? Eu acho que não é questão de ser urbanista, ser arquiteto, ser engenheiro, é questão de bom senso. É questão de saber conviver melhor, né? É isso que a gente precisa, é de bem-estar. Quando você fala em cidade, não é só a cidade monumento, não é a cidade de cimento e pedra, é a cidade das pessoas, para as pessoas viverem melhores, para elas chegarem facilmente ao seu trabalho, para que elas possam não ficar em engarrafamentos, para que um hospital possa atender, a ambulância possa circular e não ficar engarrafada, como eu vi na porta de um centro médico. Isso dói. Eu já estava vendo essas diferenças agora em Brasília, e ao mesmo tempo que eu fico vendo esse céu, esse lago, tudo isso, eu fico encantada com a cidade. Outra coisa me preocupa, a má arquitetura que está tendo essa cidade. Eu vivo num condomínio, casas estão sendo construídas, estão aumentando muito o número de casas. A arquitetura é muito ruim, muito mal feita, coisas assim, por que essa casa não está virada de outro lado, né? Quer dizer, o aprendizado que foi essa arquitetura dessa cidade, a colocação, esses espaços entre uma coisa e outra, isso não é mais respeitado na cidade. Ainda não temos poluição, daqui a pouco teremos. Daqui a pouco teremos. Eu vi Belo Horizonte, que era cidade-jardim, isso eu falo até no artigo, né? Eu não sei se... A cidade não é mais cidade-jardim, é uma cidade poluída, engarrafada, as ruas estreitas, as pessoas estressadas. Quer dizer, as pessoas... Você pensa também em arquitetura, mas pense também nas pessoas que vão viver nesses lugares, que vão trabalhar nesses lugares.
isso me preocupa. A senhora acredita que esse PPCUB, né, o Plano de Preservação Urbanística que foi aprovado e que é o que está se discutindo? Eu acho... A senhora acredita que... Qual que é o objetivo dele real? Ganhar dinheiro. Especulação imobiliária. Ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro facilmente, mas tem tantas coisas que podem ganhar dinheiro. Por que não fazer coisas na cidade? Casas populares, nós precisamos de casas populares, habitações melhores nesses lugares, né? Por que isso não acontece? Por que as pessoas se voltam sempre para o centro? Tem que ser o centro da cidade, tem que ser aqui, né? É descentralizar, é aquela história que o Sérgio falou, cidades interligadas, autônomas, como eu vi na Inglaterra. A Inglaterra é uma maravilha, né? É sempre uma inspiração. Eu trabalhei lá na Inglaterra, eu levei um grupo de pessoas, eu era líder de um grupo chamado Experimento e eu levava alunos para os cursos de 3 meses na Inglaterra. E sempre ficávamos em cidades pequenas. Todas as pequenas cidades, pequeniníssimas cidades, tinham um centro cultural e tinha um centro esportivo, todas. Eu visitei, porque eu visitava cidades pequenas onde os alunos estavam, eu tinha que ir em todas elas. E a minha cidadezinha chamava Bridgnorth, era mínima, mas uma cidade belíssima. De Inglaterra é um país lindo, né? E um grande aprendizado também, né? Porque era inverno e as pessoas tinham que ser muito previdentes, né? Porque eles eram chatos, não. Os meninos, aqui não come pouco, não sei o quê. Não. Você tinha que tirar o leite da porta rapidamente para ele não congelar, você tinha que chegar no horário do ônibus, porque se você ficar esperando o ônibus muito tempo. Então, aprendi muita disciplina, né? E daquele jeito de viver também lá. E a preocupação também cultural, né? Essa preocupação que todas as cidades, tendo esse centro de cultura e de esportes, elas tinham uma certa autonomia, não dependiam só de Londres. Não sei como é que está agora, mas acredito que esse espírito ainda permaneça. Isso foram nos anos 70, quando eu fiz essas viagens na Inglaterra. Daqui a uns anos eu estou ali quietinha lá no meu cantinho, né? Eu gostaria que meu neto, que escolheu viver aqui, né, visse a cidade com o mesmo entusiasmo que eu tive quando eu a vi pela primeira vez. Que ainda reservasse a ele e não ficasse entediado ou engarrafado em algum lugar, ou preso, mas que ele tivesse a oportunidade de respirar ainda um ar puro. Esse ar que pudesse olhar o céu, esse céu de Brasília, com prazer ainda. Para a gente encerrar, quais são as palavras, 2 ou 3 palavras que a senhora acha que definem Brasília? Acredito que coragem, fé, desprendimento e cuidado com o outro, cuidado com as pessoas. Eu penso nas pessoas. Só isso. Ótimo, muito obrigada.